Passaram, no dia 25 de outubro, 70 anos do falecimento da rainha Dona Amélia de Orleães, última rainha de Portugal. Foi uma figura importante para Sintra e por isso é interessante assinalarmos aqui alguns aspectos da sua personalidade. Dona Amélia nasceu em Twickenham, em Inglaterra, durante o exílio da família real francesa, da qual ela era bisneta. O último rei de França, Luís Filipe, era bisavô de Dona Amélia e o seu pai era o conde de Paris. Em 1885 foi acertado o casamento com o rei de Portugal e assim Dona Amélia vem para o seu novo país, que desconhecia por completo, tendo desembarcado em primeira mão na Pampilhosa, onde desceu com o pé esquerdo. Este pormenor é interessante, porque mais tarde ela vai ter isso em conta. O casamento realizou-se em 1886 na Igreja de São Domingos, em Lisboa, tendo a lua de mel entre os novos esponsais, ocorrida em Sintra, na Quinta do Relógio. Com a subida ao trono de Dom Carlos, a rainha Dona Amélia tornou-se uma figura importante e venerada pelo povo, de quem era amiga e a quem auxiliava frequentemente. É aí que entra a ligação mais forte de Dona Amélia com Sintra. Dona Amélia dedicou-se, durante o seu reinado, a diversas obras de beneficência. Foi ela que contribuiu para a criação do Instituto de Socorros a Náufragos, da Assistência Nacional aos Tuberculosos, do Museu dos Coches, da época e do Instituto Câmara Pestana. Em 1889, com a aquisição pelo Estado português do Palácio da Pena à Condessa Dédla, viúva de Dom Fernando, Dona Amélia passa a interessar-se e a visitar cada vez mais o Palácio da Pena. Na verdade, se Dom Fernando foi o criador da pena, Dona Amélia foi a rainha que mais dele usufruiu. Em Sintra, Dona Amélia passou largas temporadas. Em Sintra recebeu os grandes dirigentes da Europa, ela e o seu marido, como o presidente da França, Emile Loubet, a rainha Alexandra de Inglaterra, o rei Eduardo VII, o Kaiser da Alemanha, Dom Afonso XIII de Espanha. E, sob o Paço de Sintra, colaborou Dona Amélia para o livro de 1903 do Conde de Sabugosa, O Paço de Sintra, com diversas ilustrações. A Sintra vinha frequentemente. E foi em Sintra que estava Dona Amélia na véspera do 5 de outubro de 1910. Quando o filho partia para a Ericeira e os revoltosos da Rotunda punham fim à monarquia, Dona Amélia, que estava no Palácio da Pena, dali parte na manhã de 5 de outubro para se dirigir à Ericeira e juntar à família real, daí tendo partido para a Inglaterra. É curiosa a história relatada por Tomé de Barros Queiroz, a pessoa que proclamou a República em Sintra, que nesse mesmo dia, concentrando-se os revolucionários no Largo Afonso de Albuquerque para se dirigirem à Câmara, onde proclamariam a República recentemente proclamada, instalada, vêm chegar do lado da Pena um carro dos poucos que existiam na época. E julgando tratar-se dos revolucionários que vinham colaborar na proclamação da República, ao veículo se dirigiram. Eis senão quando Tomé de Barros Queiroz, olhando para o interior do veículo, nele vê uma figura de preto, viúva com um véu. Era a rainha Dona Amélia, que ainda viúva de seu marido e, sabendo da ação revolucionária, se dirigia para a Ericeira a juntar ao filho e daí partirem para o exílio, em Inglaterra. Prova de que a rainha Dona Amélia era estimada e nunca foi responsabilizada pelo que os republicanos entendiam ser os desaires da monarquia, é que os revolucionários fizeram uma vénia e deixaram a rainha partir. E assim partiu Dona Amélia e o resto da vida viveu exilada, em França, em Versalhes, em Brest, em Twickenham, onde nasceu e onde vivia o seu filho sobrevivente, Dom Manuel II, tanto que, na Segunda Guerra Mundial, ela foi colaboradora da Cruz Vermelha, em França, e, por uma última vez, visitou Portugal em 1945, a convite de Salazar, que aí recordou todos os sítios onde fora feliz. O Palácio de Belém, onde vivera com Dom Carlos, o Palácio da Pena, onde dar récitas e vivera com os filhos, e todos os lugares que para ela foram importantes naquela que para ela era a sua pátria de sempre. Deus português e produz a todos aqueles que me fizeram mal. Deus os abençoe. Deus proteja a este meu rei do Portugal. Dona Amélia morreu em Le Chesnay, nos arredores de Paris, em 25 de outubro de 1951.
E o Estado português promoveu o enterro de Estado da última Rainha de Portugal. Uma fragata, um navio de guerra de Bartolomeu Dias foi à França buscar o corpo e as exéquias de Dona Amélia decorreram no convento da Igreja de São Vicente de Fora, no Panteão dos Braganças, em 1951. Amélia, última Rainha de Portugal, esplendor e sofrimento, memória também para recordar. Obrigado, até à próxima.